Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso Segundo às 18, trazendo para você, outra vez, uma reflexão, uma temática bíblica para a nossa orientação espiritual, expansão do nosso conhecimento em Deus e na sua palavra. E hoje, no Segundo às 18, eu quero falar com você sobre a parábola da vinha, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, e o que eu quero falar hoje é sobre a hora da igreja. Na parábola de Mateus, capítulo 20, Jesus compara o reino dos céus a um homem que tem uma grande vinha, pai de família, e ele sai para buscar trabalhadores para a sua seara. Primeiro, deixa eu te pontuar que a Bíblia Sagrada retrata a obra do Senhor como uma vinha. E esse paralelo, essa metáfora não se restringe à igreja. No Antigo Testamento, Deus também compara Israel e Judá com uma vinha. Em Isaías capítulo de número 5, o Senhor inclusive se apresenta como um vinhador que adquire uma vinha, limpa das pedras, cerca para que ela seja uma vinha frutífera. E no Novo Testamento, Jesus se refere à sua igreja como uma vinha. Portanto, a vinha na Bíblia Sagrada é a obra do Senhor como um todo. O fazendeiro, o pai de família, dono desta vinha, a qual Jesus se refere na parábola, trata-se do próprio Deus, que tem o cuidado desde sempre de zelar pela sua obra aqui na terra. Mas na parábola de Jesus, ele narra, ele retrata alguns trabalhadores ou alguns grupos, equipes de trabalhadores que trabalharam por turno. Por exemplo, no versículo de número 1 e 2, o texto diz que ele saiu pela madrugada para buscar trabalhadores. No versículo de número 3, o texto diz que ele saiu à hora terceira. No versículo de número 4 e 5 diz que ele saiu à hora sexta e à hora nona. E no versículo de número 6 diz que ele saiu à hora 1/10. Veja que o pai de família, o dono da vinha, o vinhador, sai em ocasiões distintas para buscar trabalhadores para a sua vinha. A primeira coisa que nós precisamos entender neste Segundo às 18 acerca desta parábola relatada por Jesus e registrada por Mateus, é que a vinha é a mesma, portanto, a obra é a mesma. E o dono da vinha também é o mesmo, o que muda são as equipes de trabalhadores. A pergunta é, e quem eles são? No versículo 1 e 2 nós encontramos os trabalhadores da madrugada. Os vinhateiros que são contratados para trabalharem na vinha do Senhor pela madrugada aponta para o ministério dos patriarcas e dos profetas. Por que pela madrugada? Porque no contexto do Antigo Testamento, toda a visão e contemplação que eles tinham do reino de Deus e da proposta desse reino não lhes era revelada em sua plenitude. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 2, diz que este é um mistério que esteve oculto aos profetas e aos patriarcas. E aí Paulo diz que nesta dispensação, a dispensação da graça, o Senhor lhe revelara para que houvesse uma compreensão ampla deste projeto de Deus acerca da vinha
que é a sua obra. Portanto, profetas e patriarcas atuaram na madrugada, quando a revelação de Deus para eles não era uma revelação plena. E o escritor da Epístola aos Hebreus declara que eles caminhavam pela fé, baseados, firmados ou fundamentados na promessa, porque criam na promessa de uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Portanto, eu gosto sempre de frisar que Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, eles não precisavam de uma rajada de línguas estranhas para entender quando Deus estava falando com eles. Eles não precisavam que um profeta batesse na porta, dando uma sapateada, para que eles soubessem que Deus estava dando um direcionamento. A relação deles com Deus era uma relação pessoal, mas eles não tinham a compreensão plena das coisas que Deus estava lhes revelando. Quer ver um exemplo? Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então Jesus está se referindo no Monte Sinai, quando Abraão vê um cordeiro substituto. Abraão estava vendo o Calvário, mas Abraão não teve a compreensão desta revelação. Esses são os trabalhadores da madrugada. No versículo de número 3, a Bíblia diz que esse mesmo Senhor saiu também à terceira hora do dia, que corresponde a 9 horas da manhã. Quem são os trabalhadores da terceira hora? Quando em Atos 2 o Espírito Santo desce sobre a igreja primitiva, e do lado de fora do cenáculo alguns começam a dizer: eles estão bêbados, e outros dizem: como estão bêbados se falam em nossa língua? Então Pedro levanta-se e diz assim: nós não estamos bêbados como vós pensais, porque ainda é a terceira hora do dia. Os trabalhadores que são chamados para a vinha na hora terceira estão representando a igreja primitiva, a igreja do Pentecostes, a igreja em Jerusalém, a igreja do primeiro século. São os trabalhadores da hora terceira. É incrível perceber como aquela igreja, sem disponibilizar de recursos, satélite, transportes velozes, conseguiram evangelizar o mundo em apenas 60 anos. A história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. Depois, o pai de família, o dono da fazenda, sai a terceira vez para chamar novos trabalhadores para a sua seara, e agora ele sai a hora sexta, mais ou menos entre 11 e meio-dia. Ora, não se contratava trabalhadores deste horário, só na parábola de Jesus. E você vai perceber, nós vamos perceber em João capítulo 4, quando Jesus traz uma das lições mais amplas e extraordinárias sobre a obra do evangelismo e missões, quando ele para a hora sexta, à beira do poço de Jacó, e começa a conversar com uma mulher samaritana, e quando ela compreende que está conversando com o Messias, e ela diz assim: quando o Messias vier, ele nos revelará essas coisas, e Jesus responde: eu o sou, eu que falo contigo. A Bíblia diz que ela deixou o balde e partiu para a aldeia de Samaria, convidando pessoas para virem ouvir o Messias que ela conhecera. E Jesus olha para os discípulos que acabaram de chegar e diz assim: vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a ceifa. Eu porém vos digo, levantai os vossos olhos, que já estão brancos para a ceifa, e eu vos enviei para colher onde não semeastes. Então, Jesus está estabelecendo e determinando que os trabalhadores da hora sexta é a expansão do Evangelho, que sai dos limites da igreja judaica, da igreja em Jerusalém,
e alcança os samaritanos. Detalhe, se dependesse da perspectiva, da mentalidade judaica, o evangelho não alcançaria os samaritanos, porque havia uma objeção, uma crise entre essas duas raças, etnias, e eles não se comunicavam. Então, uma das lições que Jesus nos ensina aqui é que o evangelho não pode ficar preso a uma cultura, a uma etnia, a um povo, porque o evangelho é supracultural e supracircunstancial. Então, os trabalhadores da madrugada são os profetas e os patriarcas, os trabalhadores da hora terceira, a igreja de Pentecostes, os trabalhadores da hora sexta, a igreja samaritana, e nós vamos encontrar em Atos 10, quando o Senhor confirma isto lá em Samaria, Atos 8, perdão, quando o Espírito Santo é derramado sobre os irmãos de Samaria, e a igreja de Jerusalém reconhece agora que o Espírito Santo estava lá, e quando Pedro indaga sobre o batismo nas águas daqueles irmãos, a igreja de Jerusalém, que tem uma resistência a batizá-los no batismo cristão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então alguém diz assim: como impedir que sejam batizados aqueles a quem o Espírito Santo já confirmou a salvação? Depois, o pai de família sai à hora nona. A hora nona corresponde a 15 horas, o horário do sacrifício na cultura religiosa judaica. E aí nós vamos para Atos capítulo 10, e em Atos capítulo 10 nós vamos perceber que é exatamente a hora nona que um anjo aparece na casa de Cornélio, um gentil, e lhe diz: manda chamar Simão Pedro e ele te dirá o que fazer. Sabe o que é extraordinário? A cabeça de Pedro, dentro da cultura judaica, não comportava o evangelho entre os gentios. Você vai perceber que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele chega dizendo assim: não é lícito para mim, um judeu, me comunicar com vocês, gentios, porque eu sou circuncidado, eu sou puro, vocês são impuros, eu sou santo, vocês são imundos. Como é que o evangelho iria alcançar o coração dos gentios com essa linguagem? É tão forte a questão que a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava, Atos 10, 44 a 46, o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio. Ou seja, o Espírito Santo interrompeu a fala de Pedro para fazer valer o propósito dos trabalhadores da hora nona, porque Deus estava querendo, já fazia parte do plano eterno de Deus, incluir os gentios no plano da salvação, e a igreja judia ou judaica tinha dificuldade de entender isto. E Deus é tão extraordinário que ele envia Pedro para a casa de Cornélio, mas em Atos 9 ele já está encontrando Saulo, para começar com Saulo no tratamento e torná-lo o apóstolo dos gentios. Tanto é que quando Deus está conversando com Ananias em Atos 9, e Ananias diz assim: Senhor, eu tenho ouvido falar que ele é um perseguidor da tua igreja. O Senhor diz assim: ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto compete padecer por causa do meu evangelho. Então, trabalhadores da madrugada, patriarcas e profetas; hora terceira, a igreja do Pentecostes; hora sexta, a igreja samaritana; hora nona, a igreja entre os gentios. Quem são os trabalhadores da hora undécima? Nós crescemos aprendendo que a última hora é a meia-noite. No entanto, no dia judaico, no relógio judaico, a última hora é a hora undécima, das 17 às 18 horas. Jesus diz em João capítulo 9 assim: trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhem. Então, a última hora é a hora que antecede a chegada da noite, o período turbulento, o período em que haverá uma ação desesperada de Satanás para desfazer, se contrapor, se impor.
no avanço da obra de Deus. Os trabalhadores da hora undécima, portanto, são os trabalhadores da igreja da última dispensação, da igreja do arrebatamento. Ao que tudo indica, somos nós, a igreja deste tempo, os trabalhadores da hora undécima. Significa dizer que nós estamos na iminência de alguns acontecimentos espirituais extraordinários, porque a noite está chegando. Esta é a hora de a igreja se mobilizar em toda parte, em todo lugar, para compreender a proposta divina da expansão do reino de Deus e cuidar da vinha. Agilizar o trabalho na vinha do Senhor, porque breve Ele vem pedir contas dos trabalhadores da madrugada até os trabalhadores da hora undécima. Por que os trabalhadores da hora undécima receberam o mesmo pagamento que os trabalhadores da madrugada? Porque a vinha não perde a sua importância ao longo do tempo. Então, queridos, desses 2 às 18, é preciso trazer à mente que nós somos trabalhadores da vinha, que o Senhor é o mesmo, e de maneira linda, nós estamos dando continuidade a um trabalho que começou nos patriarcas, nos profetas, passou por toda a história da igreja, chegou até nós nesses dias, e a nós compete cuidar da vinha com destreza, responsabilidade, amor, zelo, porque o dono da vinha vem para pedir prestação de contas. Este é o nosso 2 às 18. Deus te abençoe, que a mão do Senhor permaneça sobre a sua vida. Boa semana, graça e paz, em nome de Jesus. Fica com Deus, fique com a gente.